vamos fazer a segunda parte do experimento 01, que compõe a atividade 05, né, que vai formar a segunda nota do N2, para a gente fazer a média. Então a gente vai continuar as medições, né, medições de outros equipamentos, de outros dispositivos, e fazer as medições também de tensão e corrente, que são as características de operação desses equipamentos, né? Então vamos às medidas, vamos à prática, né? A gente tem aí nossas leituras passadas, né? Nosso experimento 1.1, a gente testou basicamente as lâmpadas, né? A lâmpada incandescente L1 de 150 watts, 220 volts, fazendo aqui uma revisão das leituras, né? A leitura a frio dessa lâmpada, né, medida com um ohmímetro 23,3 ohms. Naquele momento a temperatura ambiente era 29,2 graus, né? Mas a gente vai esquecer isso aí, vamos sem fazer correção. Quem quiser fazer a correção, esteja à vontade, né? Mais um pontinho extra se você fizer a correção para essa temperatura do instante do estágio, da medição, né? Da hora do experimento, né? A gente aplicou uma tensão de 218 volts, a tensão na hora lá da Enel, né? E a corrente consumida pela lâmpada 0,678 amperes. Depois a gente ligou uma lâmpada, a segunda lâmpada de 70 watts, 220 volts. A resistência em vazio, né? Ou seja, desligada, fora de operação, 47 ohms. Medimos com o mínimo também. Depois colocamos ela para funcionar, aplicamos 218,4 volts e a corrente 0,317 amperes. Fizemos uma análise rápida aqui, porque que a resistência, né, da potência da lâmpada maior, de maior potência, é menor. Porque com a resistência menor, a corrente ao quadrado, né, a corrente cresce, né, e a potência cresce com o quadrado da corrente. Então a potência aqui, né, da lâmpada que tem resistência menor, se as tensões são praticamente as mesmas, né, então a potência é maior. Então a lâmpada de potência maior tem uma resistência menor. A gente diz até que quando a gente está elevando a carga, né, elevar a carga é elevar o valor da corrente. E para elevar esse valor da corrente, a gente tem que diminuir a resistência equivalente do circuito. Uma carga estúpida, né, é o curto-circuito. E o que é o curto-circuito? É um circuito onde a resistência da carga é zero. Então, se essa resistência tender para zero, a corrente tende para o infinito. Ok? Depois a gente testou uma lâmpada eletrônica que tem uma entrada com um divisor de tensão capacitivo, e a gente viu que esse capacitor, como o capacitor são duas placas separadas por um isolante, a resistência de entrada dessa lâmpada é infinita, né? Uma resistência muito grande. E as leituras de tensão e corrente, tá aqui, juntos, né? Então vamos passar para as nossas cargas agora. Vamos medir primeiro as resistências a frio. A nossa primeira carga, né, é o ferro de solda. Eu não tenho um ferro de solda, né? Eu não tenho um ferro de solda de 40 a 34 watts, não me lembro agora, mas eu tenho um ferro de solda de 50 watts barra 220 volts, né? Depois a gente vai para o ferro elétrico, né? Ou ferro de passar. O ferro de passar, ele é 1000 watts, é uma potência razoável, né? E 220 volts, a tensão nominal dele. Depois do ferro de passar, a gente vai para a torradeira de pão, né? Vamos estar assim, sanduicheira, né? Sanduicheira, né? Não sei nem se esse nome existe, né? Estou matizando aqui, sanduicheira, nossa torradeira de pão, né? Ela é 750 watts barra 220 volts. E depois a gente vai para o secador
secador, tá tudo na ordem certa, secador de cabelo, né? Esse secador de cabelo ele é 2100 watts na potência máxima e 220 volts. Então vamos medir a resistência do ferro de solda, né? A resistência em vazio, R0K. Eu não sei qual é deixa eu ver aqui, ferro de solda de 50 watts. Ferro de solda de 50 watts, né? É K igual a 5, então R05, né? K igual a 5. Então tá aqui o ferrozinho de solda de 50 watts, né? A basezinha dele aí, 50 watts. Vamos medir a resistência a frio, né? Vou desligar aqui meu amperímetro, tá funcionando como amperímetro. Vou botar para medir resistência elétrica, né? Mesmo instrumento que eu uso como amperímetro, ele pode ser usado para medir resistência elétrica, né? Os probes são as pontas de prova, né? Os probes está dando uma resistência elevada, né? E vamos ver a resistência a frio, né? Ou a resistência desligada, né? A resistência a frio desse ferro de solda está em quilo-ohms, né? Vocês não estão vendo aí, não. Vou olhar aqui a posição. Tá 1,107 quilo-ohms, né? O quilo eu estou vendo aqui assim, né? Deixa eu tentar mostrar melhor para vocês. Então, a resistência 1.107 quilo-ohms, né? Então a resistência a frio do ferro de solda, que é o R05, vou anotar aqui, ó, R05, 1.107 ohms, né? Então temos aí a resistência do ferro de solda, sai o ferro de solda, vem para cá, vem o ferro de passar, vocês estão vendo aí o ferro de passar, né? A resistência do ferro de passar, resistência a frio, vocês estão vendo aí 48,8 ohms. Professor, em qualquer posição, a gente viu ontem que em qualquer posição a resistência é a mesma, né? Para variar a temperatura, eu estou mexendo na altura do sensor de temperatura, né? Do termostato, né? Então, quanto mais longe o termostato da parte quente, mais tempo ele vai demorar para aquecer e mais quente vai ficar o ferro. Mas a resistência em qualquer posição é a mesma, né? Na posição desligado, claro, circuito open load, né? Circuito aberto na posição 48, posição 2, pegar um valor intermediário, 48,6 ohms, né? A resistência a frio, né? O ferro de passar é K igual a 6, né? Então vai ser o R, preste atenção aí, R06, ferro de passar. Vai dar 48,5 ohms, né? Ok? Vamos para a sanduicheira. Sai o ferro de passar e vem a sanduicheira ou a torradora de pão, né? A sanduicheirazinha aqui, tá aqui os terminais da sanduicheira. Então vamos ver a sanduicheira, a resistência a frio, né? O pino do meio é o pino terra, né? Então não interessa pra gente. A resistência da sanduicheira 69 ohms, né? Não tá dando pra ver direitinho aí, né? A resistência da sanduicheira.
colocar a sanduicheira. E agora vem um secador de cabelo, né? Professor, esse secador de cabelo não fazia parte do nosso experimento, né? Não, ele não fazia parte do experimento. Aí o que é que a gente vai fazer, ó? Como ele tem 2 estágios, o secador de cabelo... Oh, rapaz, esqueci de anotar da sanduicheira. A sanduicheira é K igual a 7. Então vai ser o R07. Deu 69 ohms. Se a memória não me falha, né? 69 ohms. Aí vamos para o secador de cabelo, né? Então vai ter, o secador de cabelo vai ser K igual a 8. Professor, se eu está aumentando as cargas para a gente analisar, eu digo é. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar R08, né? Linha, que é a resistência intermediária, e R08, 2 linhas. Professor, por que isso? É porque ele tem 2 taps. Professor, que são taps? São derivações da resistência, né? Eu vou botar aqui na primeira derivação. Tá aqui, não está medindo ainda, né? Vou botar na primeira derivação da resistência. Resistência, tá aí o valor, 59,1 ohms. Professor, para que esse tap? Esse tap é para você ajustar a temperatura de secagem do cabelo, né? Se você for uma madame que gostar, né, de temperatura bem quente secando o cabelo, aí você coloca nessa outra posição aqui. Pessoal, onde é que o senhor está mexendo nessas posições aqui, ó, né? As posiçõezinhas aqui. Então nessa primeira posição 59,1. Na outra posição, né, essa posição aqui tá dizendo que é mais forte, 2 ondinhas aqui, uma ondinha, etc, vai desligar, né? Nessa posição mais forte aí tá dando 34 ohms, né? Então a gente vai medir. Olha aqui, vai dar um exercício bacana, né? A gente vai medir, né, a operação a quente, né? Com potência plena e com potência média, né? Ok? Tem 2 posições esse secador de cabelo. Desliguei aqui. Fiz todas as medidas a frio, né? E agora vou fazer as medidas a quente. Sai o secador. Volta o ferro de solda, né? Professor, o que é que o senhor vai fazer agora? Eu vou medir tensão e corrente do ferro de solda. Ok? Tá aqui o ferro de solda, né? Os terminais dele. Aqui. Tem essa base aí, né? Essa basezinha aqui, né? Pra gente não se queimar, né? E não tocar em nada, né? Derreter aqui a minha bancada, né? Então tem um sistema isolante aí, tá aqui o ferro de solda pra gente guardar. Aqui é uma esponja que a gente limpa o bico do ferro de solda. Essa esponja tem que estar molhada, pessoal. Não usar essa esponja seca, né? Você vai trabalhar soldando, isso aqui tem que estar úmido, né? Bota uma aguinha aqui para você limpar o ferro de solda, né? O bico do ferro de solda, né? Então você limpa o bico do ferro de solda, tem que estar úmido, ele tem que estar quente e úmido, né? E a esponjazinha úmida, né? Então vamos para nossas leituras, né? A gente vai pegar, vamos medir a tensão US, como é K igual a 5, US 5 e a corrente I5. Pessoal, o senhor já está preparando aí? Eu digo já, né? Vamos só pegar os valores, né? Então, ó, aqui vai voltar a ser um amperímetro. Amperímetro, né? E ainda não tem nada ligado, né? Então vou colocar ele lá na posiçãozinha dele. Posição de amperímetro, insere o circuito, como a gente já sabe, né? Então tá na posição de amperímetro. Professor, tá pronto para usar? Ainda não, ó. Cuidado com o tipo de corrente, né? Eu quero corrente alternada. Vocês não observaram direitinho não, mas mudou, né? Aqui tá, agora tá em AC, né? Aqui embaixo aqui, auto range, né? Tudo bacana, né? Aí a nossa caixinha de medição que tá aqui, por enquanto ela tá desligada, né? Tá aqui o terminal, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou ligar na tomada da Enel, na tomada da minha bancada.
Vou ligar o voltímetro. Professor, o voltímetro ainda não está pronto, ele está para medir tensão, mas aí eu seleciono tensão alternada, né? Então ele está dando aí um resíduozinho aí, né, uma interferência, mas eu quero que ele meça a tensão da Enel, né? Então eu vou ligar aqui agora a Enel. Professor, tensão da Enel baixíssima, né? Uma hora aí que a Enel aqui está fornecendo uma tensão horrível para a gente, né? Era para ser 220 volts e está 212 volts. Para você ver a qualidade, se a gente fosse inspetor da Enel não, da Anel, né? A gente ia reclamar para a Enel, né, fornecer uma tensão melhor para o prédio, né? Ok? Vou acompanhar aqui também a temperatura ambiente, para vocês verem aqui o sofrimento do professor. Para não ter muita interferência no microfone, a sala está fechada, né? Nosso laboratório aqui está fechado. Então, temperatura ambiente 28,9 graus, sem ventilação nenhuma, né? Professor, liga o ferro de solda para acabar o seu sofrimento. Eu vou ligar o ferro de solda, né? Tá aqui a nossa entrada, né? Liguei o ferro de solda. Deixar ele um pouquinho ligado para ele ir aquecendo. Professor, se eu quiser acompanhar a temperatura do ferro de solda, eu encosto lá, né? Vou encostar aqui para vocês verem, né? O ferro aquecendo, né? Olha a temperatura subindo ali, ó. 35, 36. Professor, esse seu medidor é excelente. Está lá 42 graus, 43. 49, 50 e vai subindo, né? Eu não quero acompanhar a temperatura do ferro de solda, não, porque a temperatura desse ferro de solda chega a mais de 500 graus Celsius, e esse meu medidor, esse meu sensor de temperatura aqui, trabalha até no máximo 250 graus Celsius. Então, se eu for querer medir uma temperatura maior do que 250 graus, eu vou destruir o meu sensor de temperatura. Como eu não quero destruir, ele ainda está aquecendo ainda, né? Não está no ponto ainda não. Mas ele vai lá mais de 500 graus Celsius, né? Vamos anotar as leituras, né? A tensão 212 volts, ferro de solda aqui, ó, preste atenção, no ferro de solda, né? A tensão, professor, a tensão baixa, eu digo, escolhi uma hora ruim de fazer o experimento, né? 212 volts aproximadamente, e a corrente 0,186 amperes, né? Então a resistência desligada, né, R05 deu 1107 ohms ou 1,1 quiloohms, né? E a resistência a quente, a gente vai pegar a tensão, dividir por essa corrente e saber a temperatura quente, ok? Vamos ver como é que está a temperatura aqui do nosso ferrinho aqui, né? Rapidamente, né? O ferro de solda, o medidor ele desliga, né? Quando ele passa mais de 5 minutos ligado, sem fazer uma leitura, ele desliga automaticamente, né? Então tá aí de novo para a temperatura. A temperatura subindo rapidamente, ó, cento e tanto, 127, 134, 139, 145, 146, 159, 160. Não vou destruir meu sensorzinho de temperatura, que ele mede no máximo 250 graus, não é? Mas o ferrinho está aquecendo, né? O ferrinho está aquecendo tanto, ó, que a gente pode até testar aqui se ele derrete, né? O estanhozinho aqui, eu tenho um estanho, né? Meu ferrinho, a solda, né? Fazer minhas soldas aqui no meu circuito e ver se ele pode estar derretendo, ó. Olha aí, ó. Derretendo facilmente, né? Vocês estão vendo a fumacinha comendo aí, né? Pessoal, olha aí a solda derretida, né? Soldinha derretida bem aqui assim, ó. E foi pra lá, deixa pra lá. Ok? Então nosso ferro de solda, né? Trabalhando aí, ó, com a tensão da Enel de 212 volts, demanda, olha os termos, demanda uma corrente de 0,184 amperes ou 184 miliamperes, né? Então, para visualizar melhor aqui, ó, 184 miliamperes, para ver bem aí, né?
Então vamos para a nossa outra carga. Desliguei. Bota o ferro de solda para longe, que está quente, né? Vamos para o nosso ferro de passar. O ferro de passar, ele é interessante, né? Eu vou colocar ele, ó, nessa posição. Pessoal, por que você não bota deitadinho, né? Porque senão ele derrete tudo ali, né? Dele um pezinho aqui assim, né? Um pezinho aqui, né? Posição. Olha a jogada que eu vou fazer com vocês. Cadê minha fita isolante? Aqui, né? Olha o que é que eu vou fazer com vocês. O ferro de solda, o ferro de passar, a temperatura não vai muito alta, não. Eu espero que a mulher não veja a desgraça que eu vou fazer no ferro dela aqui, né? Eu vou botar minha ponteira, meu sensor. Vou botar desligado, né? Tá tomando susto aqui, viu? Ó, vou botar meu sensor de temperatura aqui, ó. Olha um experimento que a gente vai fazer. Pensou o que foi que o senhor fez mesmo? Eu prendi o meu sensor de temperatura. Professor, o senhor não vai derreter essa fita isolante, não? Vai, né? Depois a gente vai ter que limpar o ferro, né? Vocês não vão espalhar para ninguém. Então tá aí meu ferrozinho. O que é que eu vou fazer agora? Pegar os terminais do ferro de engomar. Aqui o terminalzinho do ferro de engomar. Vou ligar meu termômetro, né? Que ele desligou aqui, que ele passou um certo tempo sem medir, ele desliga, né? Meu termômetro. Agora também a gente vai acompanhar o termômetro, né? Vou posicionar na posição 1 aqui, ó, né? Na posição 1 é a menor temperatura que o ferro atinge, né? Então vamos ver que temperatura é essa, né? De passar. Tensão da N, a corrente zero que está desligada. Eu vou ligar meu ferro de passar. Liguei. Meu Deus, o ferro de passar, né? Vou até fazer um resumo dele aqui, ó. Ferro de passar. A corrente estúpida, porque ele é um ferro de 1000 watts, né? A corrente em torno de 4,28 amperes. A tensão caiu bastante, por quê? Porque puxou uma corrente grande da Enel, né? Tem uma queda de tensão na resistência interna da Enel, né? Então, mais perda de tensão, né? Porque tem uma carga pesada. Olha a temperatura do ferro, a temperatura está em 111, 112, 113, 114. Está subindo a temperatura do ferro. Então tem um termostato que ele vai desligar automaticamente. A gente vai acompanhar aqui, ó, quando cair a corrente. Observa aqui, ó. Caiu, desligou. Chegou a 148 graus, né? A temperatura. Então o que foi que aconteceu aí no ferro? A tensão da Enel, o S, ferro de passar, o S6, né? Estava 212 volts aproximadamente, né? E a corrente I6 estava 4,2. Depois eu refaço isso aqui para a gente pegar com carinho, né? Mas a temperatura agora vai começar a querer diminuir. Fechou, vai diminuir. Desligou aqui, ó. Vou fazer o contato novamente. Nosso sensor aqui está querendo sair para a jogada, né? O termômetro desligou. O que é que a gente vai fazer? Eu vou ligar o ventilador, porque está desligado o ferro, né? Embora ele esteja ligado na tomada, né? O termostato interno do ferro desligou o circuito. Embora esteja ligado na tomada. Para quê? Para que a temperatura não passe de um valor ajustado, né? E queima o pano, né? Então chegou até 147, 148 graus. Eu vou anotar essa temperatura. A temperatura da primeira subida, a temperatura chamada de T1. Temperatura T1 chegou a aproximadamente 148 graus Celsius, né? Aí o que é que vai acontecer? Vai começar a diminuir. Eu vou ligar o ventilador aqui para ver se ele esfria mais ligeiro, né? Vamos roubar um calorzinho do ventilador.
Vocês estão vendo o ruidinho aí, né? O ventiladorzinho para fazer barulho. O ventilador para quê? Para baixar a temperatura. Que eu quero saber qual é a temperatura que o ferro vai rearmar, né? Então a temperatura está baixando. Eu vou fazer o seguinte, vou aproximar mais perto do ventilador. Professor, o senhor desligou o sensor, né? Vamos ver se ele esfria. Quando ele ligar novamente, claro, né? Tem tensão, se ligar novamente vai aparecer a corrente. Meu Deus, esse bicho ele fica desligando. Se ele passar 1 minuto, 2, né? Sem ninguém mexer nele, ele desliga, né? Então a gente tem que aguardar aí a temperatura cair, né? A temperatura está caindo muito devagar, né? Meu Deus. Pior que esse desligamento do instrumento, a gente não pode nem controlar. A temperatura caindo, 119 graus, né? Muito fraquinho, né? Eu vou fazer o seguinte, quando entrar o amperímetro novamente, né? Aí eu meço a temperatura. Professor, que experimento demorado. Eu digo, que foi tem experimento que leva mais de 8 horas para ser feito, né? Existe um experimento chamado teste de aquecimento. Onde é que a gente faz teste de aquecimento, professor? Em equipamentos, por exemplo, em transformadores elétricos, em motores elétricos. Para determinar as características nominais, a gente faz um teste no equipamento, no motor, no transformador, no gerador, onde ele fica operando 8 horas. Aí você fica acompanhando as leituras, né, durante essas 8 horas. Então tem testes que são demorados. Esse aqui vai ser relativamente rápido, né? Vou fazer só uma vezinha. Eu quero ver qual é a temperatura que ele liga. Ligou, né? Aí vou medir rapidamente qual foi a temperatura que ele ligou. Temperatura de ligar. Ligou, né? Ligou e desligou. Oh, meu Deus do céu. Então vou fazer o seguinte, ó. A temperatura T2, né? Vou botar aqui 100 graus, né? Para efeito, né? Não ficou perfeito não, mas a gente viu que a gente pode fazer brincadeiras com esses dispositivos, né? Então, o ferro de passar aqui, a temperatura chegou até 148 graus Celsius, né? Quando a temperatura cai, só que ela não cai rapidamente, para a gente estar acompanhando, né? Quando chegou em 100 graus Celsius, ligou novamente, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos passar para outro, né? Que a gente não vai perder muito tempo aqui não, né? Que isso não é o objetivo do ensaio, verificar essa característica de funcionamento do ferro de passar. Então desliguei aqui o ferro de passar, desliguei minha fonte da Enel, né? Pronto, foi o ferro de passar, aqui foi o ferrinho de passar. E agora vem a torradeira, né? Então esses dados aqui, ó, o 6 é do ferro, né? Ferro de passar, para a gente depois não misturar esse resultado. Depois eu vou organizar essas leituras, né? Para a gente discutir essas leituras, né? Preparar para resolver. Então vamos lá para a sanduicheira. Professor, a sanduicheirazinha aí, linda, né? Britânia, etc, né? A gente já vimos, né? A potência dela 750 watts, 220 volts, né? Opa, 750 watts, 220 volts, né? Então tá aqui a sanduicheira é mais fácil, né? Então vou ligar os terminais da sanduicheira daquele, né? Mas antes o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma brincadeirinha aqui. Eu vou botar meu sensor de temperatura aqui dentro. Vou ligar o meu termômetro. O termômetro tá ligado, né? Tá ligado, tá, no caso aí tá vendo a temperatura ambiente, né? Tá desligado, né, ó. Vou ligar.
A tensão da Enel 215 volts. A tomada, como está desligada aqui, ó, não tem corrente, a corrente zero, né? Temperatura ambiente em torno de 30,1 graus, né? Então eu vou ligar. A corrente em torno de 3,09 amperes, né? A tensão caiu para 212,4,5. A temperatura está subindo muito devagar, ó, mas se você olhar para a lâmpadazinha aqui, está ligada, né? Foi que houve. Porque esse aqui já, se passar de 15 minutos medindo, ele desliga automaticamente. Se a gente esquecer, né, para não comer a bateria toda, ele se desliga automático, né? Então vamos anotar essas leituras, né? Deixar aqui nossa sanduicheira de lado, né? Tá ligada a bichinha porque tem corrente, né? Então na carga 7 a sanduicheira aí, a tensão US7 212, olha aqui, 212,6 6 volts, ninguém vai ligar não. E a corrente I7 3,06, né? 3,06 amperes. Então tá aqui a corrente da sanduicheira. Professor, e a temperatura da sanduicheira? Ela já desligou, né? Se você observar aqui, ó, a sanduicheirinha desligou a lâmpadazinha dela aqui e a corrente é zero, né? Mas ela chegou aproximadamente a 85 graus, né? Então eu vou anotar essa temperatura máxima dela aqui, né? Que ela desligou. Então ela chegou no máximo a 80. Vou abrir aqui para ver se ela liga novamente, né? Tá quente, viu, pessoal, aqui esse negócio aqui. Opa. Até o sensor de temperatura tá quente, né? Então a temperatura da sanduicheira, temperatura T7, né? Ó, da sanduicheira, temperatura T7, vamos botar 85 graus Celsius. Pensou por que não aqueceu mais? É porque se não der, a gente vai colocar o pão faz derreter, né? Então vou considerar a temperatura 80. Deixa eu ver aqui quanto é que está essa temperatura, né? Tá quente, viu? Não, a temperatura chegou, foi, ó. Não tá dando para vocês verem, né? Vou fechar aqui, ó. A temperatura tá dando, ó, deu 150, 160 graus, né? Fechou, só tá fazendo uma leitura errada. Então deu 160 graus aproximadamente. Vamos considerar que foi isso aí. Temperatura máxima, né? Então o que interessa pra gente é tensão e corrente, pedimos, né? Temperatura quando ela tá pronta para assar o pão, né? Quando termina de assar o pão é 160 graus, né? Dá uma torradinha no pão. Funciona que está desligada no momento, né? Está desligada por quê? Porque o sensor de temperatura interno, né, desligou o circuito. Então vamos para frente, né? Vamos para nossa, tira o sensor de temperatura do dentro. Temperatura, a medição de temperatura foi um plus, né? Que eu estou dando para vocês, né? A gente ilustrar melhor o nosso experimento e a capacidade, né, que a gente tem de fazer as coisas, né? Com as limitações aqui da casa, né, a gente vai fazer o que der para fazer. Aí vem agora o secador de cabelo, né? Vou ligar tudo aqui, tá aqui o secador de cabelo. O secador de cabelo eu já tenho que jogar para outro canto, né? Ó, tá ligado, a tensão aqui tá ligada, 215 volts, né? Tá aqui o nosso amperímetro, né? Vou ligar o meu secador de cabelo. Não dá para ele operar aqui, vou botar para debaixo da mesa aqui, ó. Vou ligar a primeira chavezinha aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó.
Na primeira posição aqui, né, vou medir tensão e corrente. Secador, o S8 linha. O S8 linha. Aqui só está muito longe. O S8 linha, 210 volts. 210,5, né? 0,5 volts. E a corrente, pessoal, a corrente está muito boa aí, né? A corrente na posição intermediária, né? 4,66. E S8 linha, 4,66 amperes, né? Beleza? Professor, e na posição máxima? Vou passar para a posição máxima aqui agora, né? Estou na posição intermediária, né? Secando o cabelo de maneira definitiva, né? Ó. Tá aí na posição máxima. Quando eu coloquei na posição máxima, atenção, o S duas linhas, o S8 duas linhas, 207,8 volts. O amperímetro desliguei na marra aí, né? O amperímetro desligou, vou ligar de novo. Eu quero se acerta. Olha o que foi que eu fiz, eu desliguei na raça aí, ó. Né? O bichinho tá soprando aí, segurando aqui debaixo da mesa, mas a gente tá vendo aí a corrente I8, duas linhas na posição de aquecimento máximo, 7,13 amperes, né? Então a gente tem tudo anotado, né? 208,7,8 aproximadamente, né? E desliguei, ó. Desliguei, corrente vai a zero, né? A tensão cresce. Professor, mas por que essa tensão cresce? É porque quando aquela corrente de 7 amperes passa por dentro da minha fonte, né? Uma parte da tensão fica na resistência interna da fonte. Ah, professor, o senhor já discutiu essa situação, já, a influência da resistência interna. Então, toda fonte tem sua resistência interna. A Enel tem a resistência interna dela, né? Então, a tensão está 215 volts. Corrente igual a zero, né? Quando eu ligo tudo isso aqui, né? A corrente foi para 7,16. Então, se perdeu 209 para 215, 6 volts. 6 volts a Enel, né, comeu da minha fonte, né? Da minha saída, né? Então a Enel tem uma quedazinha de tensão quando eu ligo a cargazinha nela, né? Toda fonte, não existe fonte ideal, né? A fonte ideal seria a fonte. A fonte ideal seria a fonte onde eu, ligando a carga, a tensão permaneceria constante. Professor, e como é que a gente faz em um laboratório, por exemplo, um laboratório específico do Inmetro, né, para fazer ensaios nos equipamentos, né? Então o Inmetro, o que é que o Inmetro faz? Ele tem as fontes estabilizadas dele, né? Fontes de tensão com núcleo saturado. Professor, você já trabalhou com essas fontes de núcleo saturado? Eu digo já trabalhei com fontes de núcleo saturado, porque eu trabalhei na antiga Coelce no setor de medição. Então lá a gente aferia os instrumentos de medida, e nessa aferição dos instrumentos de medida a gente trabalhava com fontes estabilizadas. O que é uma fonte estabilizada? É uma fonte que qualquer que seja a carga que eu coloco nos terminais dela, a tensão permanece constante. E por que isso é importante para um laboratório de avaliação de equipamentos? Porque a gente tem que avaliar com a tensão constante. A tensão não pode estar entrando, variando na hora do experimento. Então, quando eu trabalhei na Coelce, eu trabalhei em manutenção de subestações, né?
Então, em manutenção de subestação, uma das coisas que a gente faz é a aferição dos instrumentos. Então, quando a gente não conseguia estabilizar os valores de tensão e corrente no campo, a gente trazia para um laboratório fechadinho com ar-condicionado, onde havia uma fonte com núcleo saturado. O professor não entendia essa história de núcleo saturado. É um transformador, né, de núcleo saturado, que qualquer que seja a variação de entrada, que aliás, independente que haja uma variação na entrada desse transformador, a tensão de saída é constante. Então, esses transformadores de núcleo saturado são utilizados em laboratório para a gente não ter esse problema de flutuação, oscilação de tensão na hora que ele está fazendo o experimento. Mas para efeito aqui da nossa análise, né, essa variação é mínima, né? O que importa é a gente entender a fenomenologia envolvida em todos esses equipamentos, né? E os cuidados que a gente tem que ter na hora de fazer as medidas elétricas. Então, em termos de ensaio para o N2, nós fechamos, né? Pegamos todas as leituras, né? O que a gente vai fazer agora é um próximo encontro, né, para discutir o que é que a gente vai fazer com todos esses números, com todas essas medidas. Fiquem em paz e até o próximo encontro.